Capítulo 18. Cuidando da casa. Tio André vivia a 15 quilômetros de distância. O pai e a mãe levaram uma semana preparando-se para partir e pensavam o tempo todo nas coisas que deviam ser feitas enquanto estivessem ausentes. Até mesmo no momento de entrar no carro, a mãe dizia: "Não deixem de apanhar os ovos todas as noites. E você, Elisa Jane, fica com a responsabilidade de bater o leite. Não salgue demais a manteiga. Guarde-a na tina pequena e não deixe de cobri-la. Lembre-se de que não deve apanhar os feijões e a ervilha que estou guardando para a semente. Sejam bons enquanto não estivermos aqui." Ela baixou a saia entre o assento e o paralama. O pai estendeu a manta para os pés. "E preste atenção, Elisa Jane. Cuidado com o fogo. Não deixe a casa sozinha enquanto o fogo estiver aceso no fogão e não ande por aí com velas acesas." O pai esticou as rédeas e os cavalos partiram. Não comam todo o açúcar!" gritou a mãe. O carro entrou na estrada. Os cavalos começaram a trotar, levando rapidamente o pai e a mãe para longe. Pouco depois, o ruído das rodas do carro cessou por completo. O pai e a mãe haviam desaparecido. Ninguém disse nada. Até mesmo Elisa Jane parecia um pouco assustada. A casa, os celeiros e os campos pareciam muito grandes e vazios. O pai e a mãe, durante uma semana inteira, estariam a 15 quilômetros de distância. Súbito, Almanzo atirou o chapéu para o ar e gritou. Alice abraçou a ela mesma e exclamou: "Que vamos fazer primeiro?" Podiam fazer o que quisessem. Não havia ninguém para impedi-los. "Lavaremos os pratos e faremos as camas", disse Elisa Jane, mandona. "Vamos fazer sorvete", gritou Royal. Elisa Jane adorava sorvete. Hesitou e disse: "Bem." Almanzo correu atrás de Royal para o depósito de gelo. Tiraram um bloco de gelo da serragem e colocaram-no num saco. Puseram o saco no alpendre dos fundos e bateram nele com as machadinhas até partirem o gelo. Alice saiu para observá-los enquanto batia claras de ovos numa travessa. Batia-as com um garfo até ficarem bem duras e não escorregarem mais quando ela balançava a travessa. Elisa Jane mediu leite e creme e tirou o açúcar do barril na despensa. Não era açúcar comum de bordo, mas açúcar branco comprado na loja. A mãe usava-o apenas quando tinham visitas. Elisa Jane tirou 6 colheres cheias. Depois alisou o açúcar que ficara, de modo que ninguém desse pela falta. Fez uma vasilha cheia de massa amarela de ovos. Puseram a vasilha numa tina e rodearam-na de pedaços de gelo com sal. Cobriram tudo com um cobertor. De quando em quando levantavam o cobertor, descobriam a vasilha e mexiam o creme que se congelava. Depois que congelou, Alice trouxe pires e colherinhas e Almanzo trouxe um bolo e o facão. Cortou enormes pedaços de bolo enquanto Jane enchia os pires. Podiam comer quanto sorvete e bolo quisessem. Ninguém os impediria. Ao meio-dia, haviam comido o bolo todo e quase todo o sorvete. Elisa Jane disse que estava na hora do almoço, mas os outros não queriam comer nada. Almanzo disse: "Eu só quero melancia." Alice pulou. "Ótimo, vamos apanhar uma." "Alice!" exclamou Elisa Jane. "Volte para cá imediatamente e lave a louça do café." "Vou lavar quando voltar", gritou Alice em resposta. Alice e Almanzo rumaram para o quente campo de melancias, onde elas se encontravam acima de suas emurchecidas folhas chatas. Almanzo batia com o dedo na casca verde e escutava.
Quando uma melancia produzia som de madura, estava madura, e quando produzia som de verde, estava verde. Mas quando Almanzo dizia que uma melancia soava madura, Alice pensava que soava verde. Não havia realmente nenhum modo de saber, embora Almanzo tivesse certeza de que sabia mais do que qualquer menina a respeito de melancias. Assim, afinal, apanharam 6 das maiores melancias e carregaram-nas uma a uma até o depósito de gelo e as colocaram sobre a fria e úmida serragem. Então, Alice foi para casa lavar os pratos. Almanzo disse que não ia fazer nada. Talvez fosse nadar, mas tão logo Alice desapareceu de vista, ele atravessou os celeiros e entrou no pasto onde se achavam os potros. O pasto era grande e o sol muito quente. O ar tremia e ondulava de calor e pequenos insetos produziam zumbidos. Bess e Beleza achavam-se deitadas à sombra de uma árvore e os pequenos potros estavam perto delas, sacudindo suas caudas peludas e esticando um pouco suas compridas pernas magras. Os de 1, 2 e 3 anos pastavam. Todos eles levantaram as cabeças e olharam para Almanzo. Ele se aproximou lentamente, com a mão estendida. Não havia nada em sua mão, porém os potrinhos não sabiam. Ele não pretendia fazer nada, queria apenas aproximar-se o bastante para acariciá-los. Luz de Estrela e o outro potrinho correram agitados para suas mães, e Bess e Beleza ergueram as cabeças e olharam. Depois tornaram a deitar-se. Todos os potros grandes esticaram as orelhas. Um potro grande avançou na direção de Almanzo, depois outro. Os 6 potros grandes estavam todos avançando. Almanzo desejou ter trazido cenouras para eles. Eram tão belos, livres e grandes, sacudindo as crinas e mostrando o branco dos olhos. O sol fazia brilhar seus fortes pescoços arqueados e os músculos de seus peitos. Súbito, um deles relinchou. Ush! Um deles escoiciou, outro guichou e, de repente, todas as cabeças se levantaram. Os rabos subiram e os cascos trovejaram no chão. As ancas castanhas e os rabos pretos levantados haviam se voltado para Almanzo. Como um remoinho trovejante, os 6 potros rodearam a árvore e Almanzo ouviu-os atrás de si. Rodopiou rápido, viu os cascos e os grandes peitos avançando diretamente para ele. Estavam correndo demasiado depressa para pararem. Não havia tempo de sair do caminho. Almanzo fechou os olhos e gritou: "Uai!" O ar e a terra tremeram. Seus olhos abriram-se. Viu joelhos castanhos levantados no ar, uma barriga redonda e pernas traseiras no alto. Costas castanhas passavam por ele com estrondo. Seu chapéu voou longe. Sentiu-se atordoado. Um dos de 3 anos havia pulado sobre ele. Os potros dispararam através do pasto e Almanzo viu Royal chegando. "Deixe os potros em paz!" gritou Royal. Disse que estava com vontade de dar em Almanzo uma surra da qual ele nunca se esqueceria. "Você sabe muito bem que não deve andar mexendo com os potros", disse Royal. Segurou a orelha de Almanzo, que procurava livrar-se, e assim o levou até os celeiros. Ele disse que não tinha feito nada. Royal não queria saber. "Se eu tornar a pegar você no pasto, vou-lhe arrancar a pele de tanta pancada", disse Royal. "E também vou contar ao pai." Almanzo se afastou, esfregando as orelhas. Rumou para o rio das trutas e nadou até sentir-se melhor. Mas pensou que não era justo que ele fosse o mais moço da família. Naquela tarde, as melancias ficaram geladas e Almanzo levou-as até a grama embaixo da árvore do pátio. Royal enfiou o facão na casca verde orvalhada e cada melancia estava tão madura que a casca logo se abria estalando. Almanzo, Alice, Elisa Jane e Royal
Morderam profundamente as suculentas fatias geladas e comeram até não poderem mais. Almanzo apertava as sementes negras entre os dedos, fazendo-as saltarem sobre Elisa Jane, até que ela o fez parar. Depois comeu lentamente a última fatia de melancia e disse: Vou buscar Lucy para comer as cascas. Não vai fazer nada disso, respondeu Elisa Jane. Que ideia! Uma porca velha e suja no pátio da frente. Ela não é uma porca velha e suja, retrucou Almanzo. Lucy é uma leitoa nova, pequena e limpa, e os porcos são os animais mais limpos que existem. Você devia ver como Lucy conserva sua cama limpa e a vira e areja e torna a fazê-la todos os dias. Os cavalos não fazem isso. Nem as vacas, nem os carneiros, nem ninguém. Os porcos? Acho que sei disso. Acho que sei tanto quanto você sobre porcos, falou Elisa Jane. Então não chame Lucy de suja. Ela é tão limpa quanto você. Bem, a mãe mandou que você me obedecesse, respondeu Elisa Jane. Eu não vou gastar cascas de melancia com nenhum porco. Vou fazer conserva com elas. Acho que as cascas são tanto minhas quanto suas, começou Almanzo. Mas Royal levantou-se e disse: Vamos, Manzo, está na hora de trabalhar. Almanzo não falou mais, porém, quando terminou o trabalho, deixou Lucy sair do chiqueiro. A porquinha estava tão branca como uma ovelha e ela gostava de Almanzo. Seu rabinho enroscado rodava sempre que o via. Acompanhou-o até a casa, grunhindo feliz, e ficou guinchando por ele na porta, até que Elisa Jane disse que não podia mais ouvir os próprios pensamentos. Depois do jantar, Almanzo levou um prato de sobras de comida para Lucy. Sentou-se nos degraus e coçou-lhe as costas ásperas. Os porcos gostam disso. Na cozinha, Elisa Jane e Royal discutiam sobre açúcar candy. Royal queria um pouco, mas Elisa Jane disse que açúcar candy era só para as noites de inverno. Royal respondeu que não via por que o açúcar candy não seria bom no verão também. Almanzo pensava o mesmo e entrou para apoiar Royal. Alice disse que sabia fazer açúcar candy. Elisa Jane não quis fazê-lo, mas Alice misturou açúcar, melaço e água. E depois pôs tudo a ferver. Em seguida, derramou o açúcar candy sobre travessas untadas com manteiga e as colocou no alpendre para esfriarem. Eles enrolaram as mangas e passaram manteiga nas mãos, prontos para tirá-lo, e Elisa Jane também untou as mãos com manteiga. Lucy guinchava o tempo todo, chamando por Almanzo. Ele saiu para ver se o açúcar candy estava suficientemente frio e pensou que a sua porquinha podia comer um pouco. O açúcar candy esfriara. Como ninguém estivesse olhando, tirou um grande pedaço e deixou-o cair pela beirada do alpendre na boca aberta de Lucy. Depois, todos começaram a puxar o candy. Puxaram-no em rolos compridos, depois os dobraram e tornaram a puxá-los. Toda vez que os dobravam, comiam um pedaço. Era muito pegajoso. Colava-se nos dentes, nos dedos e no rosto, e não se sabe como também grudava nos seus cabelos. Quando Almanzo deixava cair algum pedaço, grudava-se no chão. Devia ficar duro e quebradiço, mas não ficava. Puxavam e puxavam. Contudo, continuava mole e pegajoso. Muito depois da hora de dormir, desistiram e foram para a cama. Na manhã seguinte, quando Almanzo saiu para executar as tarefas, Lucy se encontrava no pátio. Seu rabo estava mole e sua cabeça caída. Não guinchou quando o viu. Sacudiu a cabeça tristemente e enrugou o focinho. Onde deviam estar seus dentes brancos havia uma listra marrom lisa. Os dentes de Lucy estavam grudados pelo açúcar candy. Não podia comer, não podia beber, nem mesmo podia grunhir. Não podia guinchar. Mas, quando viu Almanzo chegar, correu.
Almanzo gritou chamando o Royal. Caçaram Lucy ao redor da casa, debaixo dos arbustos de bola de neve e de lilazes. Procuraram-na por toda a horta. Lucy rodopiava, esquivava-se, esgueirava-se e corria como ninguém. Durante todo esse tempo não proferiu qualquer som. Não podia. Sua boca estava cheia de açúcar quente. Meteu-se por entre as pernas de Royal e o derrubou. Almanzo quase a agarrou e caiu esticado com o nariz no chão. Ela atravessou os pés de ervilha, esmagou os tomates maduros e arrancou os redondos repolhos verdes. Eliza Jane não parava de dizer a Royal e Almanzo que a agarrassem. Alice corria atrás dela. Finalmente a encurralaram. Ela avançou tentando rodear as saias de Alice. Almanzo caiu em cima dela e a agarrou. A leitoazinha pulou e abriu um comprido buraco na frente de sua blusa. Almanzo segurou-a com firmeza. Alice agarrou-lhe as patas traseiras que se agitavam. Royal abriu-lhe a boca e raspou o açúcar quente. E então, como Lucy guinchou. Guinchou todos os guinchos que havia retido durante a noite inteira e todos os guinchos que não pôde dar enquanto a perseguiam. E depois correu gritando para o seu chiqueiro. Almanzo James Wilder, olhe para você, gritou Eliza Jane. Ele não podia olhar e também não queria fazê-lo. Até mesmo Alice estava horrorizada porque ele gastara açúcar candy com uma leitoa e sua blusa achava-se estragada. Poderia ser remendada, mas o remendo apareceria. Não me importo, disse Almanzo. Sentia-se contente com o fato de que faltava uma semana inteira para a mãe descobrir. Naquele dia, tornaram a fazer sorvete e comeram o último bolo. Alice disse que sabia fazer bolo. Disse que podia fazer um e que ia sentar-se na sala de visitas. Almanzo achou que não seria divertido, mas Eliza Jane falou. Não vai fazer nada disso, Alice. Você sabe muito bem que a sala é só para visitas. A sala de visitas não era de Eliza Jane e a mãe não proibira que se sentassem nela. Almanzo achava que Alice podia sentar-se na sala de visitas se quisesse. Naquela tarde, ele entrou na cozinha para ver se o bolo estava pronto. Alice tirava-o do forno. Cheirava tão bem que ele partiu um pedacinho do canto. Então Alice cortou uma fatia para disfarçar o lado partido e em seguida comeram mais 2 fatias com o resto do sorvete. Posso fazer mais sorvete, disse Alice. Eliza Jane estava no sobrado e Almanzo falou. Vamos para a sala de visitas. Foram pé ante pé, sem fazer o menor ruído. Estava escuro porque as persianas se achavam abaixadas, mas a sala era linda. O papel da parede era branco e dourado. O tapete era dos melhores que a mãe tecera, quase demasiado fino para pisar nele. A mesa do centro tinha tampo de mármore e sobre ela achava-se o alto lampião da sala de porcelana chinesa branca e dourada, pintado com rosas vermelhas. Ao lado dele achava-se o álbum de fotografias com capa de veludo vermelho e madrepérola. Junto das paredes ficavam as solenes cadeiras de crina de cavalo e o retrato de George Washington olhava severamente de dentro de sua moldura entre as janelas. Alice levantou as saias e sentou-se no sofá. O assento escorregadio fê-la deslizar e cair no chão. Não se atreveu a rir alto, com medo de que Eliza Jane a ouvisse. Tornou a sentar-se no sofá e escorregou de novo. Então Almanzo escorregou de uma cadeira. Quando havia visitas e eles tinham de sentar-se na sala de visitas, conservavam-se sobre as cadeiras escorregadias, aguentando-se com os pés no assoalho. Mas agora podiam deixar-se escorregar. Deslizaram do sofá e das cadeiras até que Alice começou a rir, tanto que não se atreveram a escorregar mais. Depois olharam as conchas.
os pedaços de coral e as pequenas figuras de porcelana sobre a prateleira. Não tocaram em coisa alguma. Olharam até ouvirem Eliza Jane descendo a escada. Saíram então pé ante pé da sala e fecharam a porta sem o menor ruído. Eliza Jane não os apanhou. Parecia que uma semana ia durar para sempre, mas acabou de repente. Uma manhã, ao café, Eliza Jane disse: "O pai e a mãe estarão aqui amanhã." Todos pararam de comer. A horta não havia sido capinada, as ervilhas e os feijões não tinham sido colhidos, de modo que as trepadeiras estavam amadurecendo muito depressa. O galinheiro não fora caiado. "Essa casa está um espetáculo", disse Eliza Jane, "e temos de bater manteiga hoje." "Mas que vou dizer à mãe?" O açúcar acabou. Ninguém comeu mais nada. Olharam o barril de açúcar e viram o fundo aparecendo. Somente Alice tentou mostrar-se alegre. "Devemos esperar o melhor", disse ela como a mãe. "Ainda há algum açúcar." A mãe disse: "Não comam todo o açúcar." "E nós não comemos. Ainda há algum nas beiradas." Este foi apenas o começo daquele dia terrível. Foram todos trabalhar o mais duramente que podiam. Royal e Almanzo capinaram a horta, caiaram o galinheiro, limparam os estábulos das vacas e varreram o chão do celeiro sul. As meninas varreram e esfregaram a casa. Eliza Jane fez Almanzo bater manteiga e suas mãos voavam enquanto a salgava e guardava nos recipientes. Havia apenas pão, manteiga e geleia para o almoço, embora Almanzo estivesse faminto. "Agora, Almanzo, vá polir a estufa", disse Eliza Jane. Ele odiava polir estufas, mas esperava que Eliza Jane não contasse que ele havia desperdiçado açúcar com sua porquinha. Foi trabalhar com a graxa de estufa e a escova. Eliza Jane apressava-o e resmungava. "Tome cuidado para não desperdiçar o polidor", dizia, espanando diligentemente. Almanzo achava que sabia o bastante para não desperdiçar polidor de estufa, mas não sabia nada. "Use menos água, Almanzo, e nossa, esfregue com mais força." Ele não dizia nada. Eliza Jane entrou na sala de visitas para espaná-la e gritou: "Almanzo, essa estufa já está pronta?" "Não", respondeu Almanzo. "Santo Deus, não seja tão malandro." Almanzo murmurou. "Você é a patroa de quem?" Eliza Jane nada respondeu. "Que foi que você disse?" "Nada", tornou Almanzo. Eliza Jane chegou à porta. "Você disse alguma coisa?" Almanzo endireitou o corpo e gritou: "Eu disse, você é patroa de quem?" Eliza Jane gaguejou, depois gritou: "Você não perde por esperar, Almanzo James Wilder. Espere até eu contar à mãe." Almanzo não tivera a intenção de atirar a escova de engraxar. Ela voou diretamente de sua mão, passou raspando pela cabeça de Eliza Jane. Smack! Bateu na parede da sala de visitas. Uma grande mancha de graxa apareceu no papel branco e dourado. Alice gritou. Almanzo virou-se e saiu correndo para o celeiro. Subiu num monte de feno e escondeu-se no fundo. Não chorou, mas teria chorado se não tivesse quase 10 anos de idade. A mãe chegaria e descobriria que ele havia estragado a sua bela sala de visitas. O pai o levaria para o alpendre de lenha e ele bateria com o chicote de couro. Não queria sair nunca mais do monte de feno. Desejava ficar ali para sempre. Depois de muito tempo, Royal entrou no depósito de feno e o chamou. Ele saiu arrastando-se e viu que Royal sabia. "Mano, você vai levar uma surra tremenda", disse Royal. Royal lamentava, mas não podia fazer nada.
Ambos sabiam que Almanzo merecia a surra e não havia maneira alguma de ocultar ao pai. Portanto, Almanzo falou: Não me importo. Ajudou a fazer as tarefas e jantou. Não estava com fome, mas comeu para mostrar a Elisa Jane que não se importava. Depois foi para a cama. A porta da sala de visitas estava fechada, mas ele sabia como aparecia a mancha escura na parede branca e dourada. No dia seguinte, o pai e a mãe chegaram ao pátio no carro. Almanzo teve de sair para recebê-los como os outros. Alice murmurou-lhe: Não fique preocupado, talvez eles não se incomodem. Mas ela também parecia ansiosa. O pai disse, alegremente: Bem, aqui estamos. Correu tudo bem? Sim, pai, falou o Royal. Almanzo não foi ajudar a desatrelar os cavalos. Ficou em casa. A mãe correu de um lado para outro, olhando tudo, enquanto desamarrava os cordões de seu chapéu de sol. Na verdade, Elisa Jane e Alice, vocês cuidaram da casa tão bem quanto eu o teria feito, disse ela. Mãe, falou Alice bem baixinho, mãe. Bem, minha filha, o que é? Mãe, disse Alice corajosamente. A senhora falou que não comêssemos todo o açúcar, mãe. Nós comemos quase todo ele. A mãe riu. Vocês foram tão bons que não me zangarei por causa do açúcar. Não sabia da mancha negra na parede da sala de visitas. A porta estava fechada. Não soube naquele dia, nem no dia seguinte. Almanzo mal podia engolir a comida na hora das refeições, e a mãe se mostrava preocupada. Levou-o à copa e fê-lo engolir uma grande colherada de um horrível remédio preto que ela preparava com raízes de ervas. Não queria que ela soubesse da mancha escura e, no entanto, desejava que soubesse. Quando terminasse, pior, pararia de sentir medo. Naquela segunda noite ouviram um carro entrando no pátio. O senhor e a senhora Webb vinham nele. O pai e a mãe saíram a recebê-los e no instante seguinte entraram todos na sala de jantar. Almanzo escutou a mãe dizer: Vamos para a sala de visitas. Não pôde mover-se. Não pôde falar. Aquilo era pior do que tudo quanto pensara. A mãe tinha tanto orgulho de sua bonita sala de visitas. Sentia-se orgulhosa de mantê-la sempre arrumada. Não sabia que ele a havia estragado e agora levaria as visitas para lá. Todos veriam a grande mancha escura na parede. A mãe abriu a porta da sala de visitas e entrou. A senhora Webb entrou, bem como o senhor Webb e o pai. Almanzo via apenas suas costas, mas ouviu-o levantar das persianas. Ele viu a sala cheia de luz. Pareceu-lhe decorrer longo tempo antes que alguém dissesse alguma coisa. Então a mãe falou: Sente-se nesta cadeira grande, senhor Webb, e fique à vontade. Sente-se aqui no sofá, senhora Webb. Almanzo não podia crer em seu ouvido. A senhora Webb disse: Você tem uma sala de visitas tão bonita que a gente quase tem receio de sentar-se nela. Agora Almanzo podia ver o ponto em que a escova de engraxar havia batido na parede e não podia crer em seus olhos. O papel da parede estava imaculadamente branco e dourado. Não havia mancha negra alguma. A mãe viu-o e disse: Entre, Almanzo. Almanzo entrou, sentou-se reto numa cadeira de pelo de cavalo e firmou os pés contra o soalho, para não escorregar. O pai e a mãe estavam falando da visita que tinham feito ao tio André. Não havia mancha negra em ponto algum da parede. Não se preocuparam, deixando as crianças sozinhas aqui e vocês tão longe? Perguntou a senhora Webb. Não, replicou a mãe com orgulho. Eu sabia que as crianças cuidariam de tudo tão bem como se eu e James estivéssemos em casa. Almanzo
Tratou de ter boas maneiras e não disse uma palavra. No dia seguinte, quando ninguém estava olhando, esgueirou-se para dentro da sala de visitas. Examinou cuidadosamente o lugar em que estivera a mancha negra. O papel da parede estava remendado. Haviam-no cortado cuidadosamente ao redor dos frisos dourados e o pedaço novo de papel fora tão perfeitamente colado, ajustando-se ao desenho, que dificilmente se poderia descobrir a emenda. Esperou até poder falar com Elisa Jane sozinha e então perguntou: Elisa Jane, você remendou o papel de parede da sala de visitas para mim? Sim, disse ela. Apanhei os restos de papel de parede que tinham sido guardados no sótão. Cortei o pedaço e o colei com cola de farinha. Almanzo falou embaraçado. Lamento ter jogado a escova em você. Juro que eu não queria fazê-lo, Elisa Jane. Eu acho que estava abusando, tornou ela. Mas não tinha essa intenção. Você é o único irmãozinho que eu tenho. Almanzo nunca soubera antes como gostava de Elisa Jane. Eles nunca falaram da mancha negra da parede da sala e a mãe nunca soube.